Você está no Vanzolini Cast. Entrevistas, debates e conteúdos exclusivos com os maiores especialistas e profissionais do mercado. Olá a todos, olá a todas. É uma satisfação estarmos aqui, eu e o Juliano, para dar início a mais um episódio do Vanzolini Cast. Hoje tratando do mundo dos novos negócios, as organizações, como elas estão se defrontando com os desafios e as oportunidades de novas tecnologias e novos modelos de negócio. Eu sou o Roberto Marques, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Produção da Poli, USP, e sou também diretor da área de educação da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, que patrocina este evento no qual hoje estamos eu e o Juliano aqui. Queria dar as boas-vindas ao Juliano, pedir para que ele se apresente, para que a gente possa, na sequência, dar início a esse episódio. Vamos lá. Eu sou Juliano Pellegrina, sou hoje coordenador executivo do MBA em Gestão de Negócios da Fundação Vanzolini. Tive uma experiência anterior bastante importante no mercado, né? Hoje estou assumindo umas posições mais acadêmicas, né? E parte dessa motivação vem justamente do assunto que a gente vai debater aqui, né? Essa mudança dos modelos de negócio em função desse ambiente tecnológico importante. Então, muito bom. É um prazer realmente tê-lo aqui conosco. Vamos dar início. Então, eu gostaria de perguntar a você, Juliano, como é que você avalia, no momento atual, os novos negócios que estão surgindo, já não são tão recentes assim, mas que estão cada vez mais na crista da onda, se a gente pode falar desta forma, estão crescendo, estão variando, estão inclusive interessando, né, as empresas mais tradicionais. Quando eu me refiro a novos modelos de negócio, eu estou me referindo a modelos baseados em plataforma, usos intensivos de tecnologia da informação, inclusive inteligência artificial. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão, como que você tem visto esse desenvolvimento, quais são as características destes modelos de negócio, quem tem implementado e qual é o futuro deles, na sua visão. Obrigado pela pergunta, professor. Eu acredito que esses modelos de negócio, em alguns mercados, eles vêm realmente revolucionando, disruptando, né, e trazendo novas lógicas econômicas, né? Todos eles são, como foi dito, né, baseados em plataformas digitais. Acho que isso é um comum. Vamos falar um pouco, contextualizar quem eles são, né, para dar uma orientação para quem nos assiste, né? São modelos de negócio como Netflix, como Amazon, que no caso deles, né, fornecem conteúdos digitais e a partir de inteligência artificial, estes, por exemplo, né, conseguem personalizar recomendações, né, para os seus usuários. São modelos como o próprio Uber, né, e o Airbnb, por exemplo, que também oferecem esse tipo de modelagem, mas ao mesmo tempo estão sempre se especializando em encontrar uma relação entre oferta e demanda, ou seja, eles são chamados de matchmakers, né, porque eles promovem, e a função deles, né, é justamente promover esse encontro daquele provedor de serviço que está buscando o consumidor e daquele consumidor que está buscando o provedor de serviço. Então, esses negócios, eles têm uma lógica bastante diferente da lógica que a gente está acostumado a ver nas empresas tradicionais. Essa lógica, ela funciona da seguinte forma: temos que pensar que eles são negócios que usam de recursos terceiros para promover a criação de valor, né? Eles precisam se complementar com recursos terceiros, né? Então, vamos pensar no Uber, por exemplo, né? Para que ele ofereça um serviço para aquele consumidor, ele precisa de
provedores de serviço posicionados, né, bem localizados, para então ele acionar e ter os recursos para acionar, para então entregar um serviço para um consumidor numa área próxima. Se ele não consegue fazer isso, ele acaba trazendo ou um serviço de uma qualidade inferior, ou então ele acaba trazendo um preço mais alto. Então, a capacidade de prestação de serviço dele está muito relacionada em como que ele consegue fazer com que ocorram essas transações contínuas, né? Essas empresas que trabalham com essas tecnologias são conhecidas como orquestradoras, né? Porque a função delas, diferentemente das empresas tradicionais, que internalizam muitos dos recursos que usam, né? E os processam em cadeias de valor, né? Eles dependem muito de redes de valor para fazer essa geração e entrega de proposta de valor ao consumidor. Então, isso tem características diferentes econômicas que muda muito a lógica de negócios. Entre elas, por exemplo, ele tem um investimento muito baixo em custos variáveis e um investimento mais localizado em ativo fixo nas questões internas, ou seja, na tecnologia e uma mão de obra muito qualificada. Então, quanto mais essas redes se expandem, mais eles têm um retorno crescente. Então, eles têm uma característica que se chamam negócios de retornos crescentes, né? E é exatamente por isso que a concorrência entre eles também é muito, muito forte, né? Esses tipos de negócio, por exemplo, existe uma determinada lógica que define que aquele que conquista, né, a maior parte do mercado, ele toma o mercado como um todo, porque ele desvaloriza muito o concorrente. É o caso do iFood, por exemplo, né, que domina esse mercado praticamente. Já houve vários outros concorrentes que tentaram entrar no mesmo ramo e não conseguiram, né, saíram do mercado porque o iFood, a potência, a força é muito grande mesmo, né? Exatamente, excelente exemplo, professor. Porque ele pode ter, vamos colocar assim, né? Todos os artifícios, todas as ferramentas para propiciar um uso do aplicativo de uma maneira muito intuitiva, muito confortável. Mas de nada isso vai valer se ele não tiver uma quantidade de ofertas que possa se configurar dentro do que é o desejo do consumidor. Então, o valor para o consumidor está muito relacionado àquela oferta que existe. E, do mesma forma, é interessante isso que se chama efeito de rede. Da mesma forma, do outro lado, o desejo do provedor de oferecer também está muito relacionado àquela rede de consumidores que ali estão. Então, o jogo dessas empresas é criar, primeiro, ter uma filiação muito grande dentro do que a gente chama aí dessa comunidade e a partir dessa filiação, fazer com que essa filiação tenham interações muito frequentes e se mantenham interagindo. Então, é uma lógica muito diferente de uma empresa tradicional que produz um produto, entrega um produto e faz... E tem que fazer o marketing, né, dele o tempo todo. No caso, por exemplo, do iFood, assim, normalmente o cliente, eu falo até em uma experiência própria, quer pedir alguma refeição, algum lanche, alguma coisa, imediatamente que vem na cabeça é o iFood, porque ele quer aquilo rápido. Quem é que tem para isso? Tem o iFood. Então, mesmo que haja outros concorrentes, ou haja outras formas de entrega a domicílio, o iFood é o que sempre aparece, né? Em primeiro lugar, porque você não está preocupado em procurar quem é o melhor, ou quem pode oferecer alguma coisa diferenciada. O iFood é a solução, né? Porque hoje domina esse mercado. Justamente, é uma maneira de não se correr riscos, né?
De alguma forma ele sabe que funciona, tem uma reputação definida no mercado e isso já acaba definindo como sendo um target. Não, e tem toda aquela história de que você tem o histórico dos seus pedidos estão lá, você pode rastrear os seus últimos pedidos, refazer um pedido, tem toda uma série de recursos que esses negócios apresentam como um benefício que contribuem para a retenção daquele consumidor, daquele cliente naquela plataforma, né? Muito bem colocado, porque esse é um ponto muito importante de como essas tecnologias entram e são utilizadas dentro desses tipos de modelos de negócio, né? No caso do iFood, por exemplo, a inteligência artificial acaba por definir, né, dentro dessa complexidade de dados que entram a todo momento, né, fazer criar sugestões muito personalizadas e individualizadas para cada um dos usuários que estão usando esses aplicativos, né? Então, isso facilita muito, então isso reduz também, né, o número de pessoas, você tem todo um sistema automatizado e, por outro lado, a gente falou também de conectividade entre as outras questões, né? Lembrando que o iFood ele usa o celular nosso, ou seja, daquele usuário que está pedindo, e o celular daquele provedor que está dentro do veículo para entregar isso, e é assim que ele se comunica e define os pontos onde está um e outro. Então, aí vem toda aquela conexão também do aparelho físico com a rede, a plataforma, né? Então, aí estão algumas das tecnologias que fazem, né, parte essencial desses modelos de negócio. Eu queria puxar um pouquinho para o lado, vamos dizer assim, mais financeiro desses negócios exponenciais, como você mesmo citou, que é o fato de que, do ponto de vista, vamos dizer assim, do aspecto estritamente financeiro, são empresas que têm um crescimento muito forte, mas isso também se reflete no valor das ações delas e do interesse dos grandes investidores que existem no mundo todo, no sentido de buscar justamente investir recursos próprios ou de fundos que aplicam nesse mercado de ações, aquelas empresas com mais chance de terem uma evolução das suas ações acima da média ou acima, vamos dizer, das demais, né? Então, isso cria também um interesse do mercado financeiro no sentido de aportar recursos nessas empresas, né? E nesse sentido não há concorrência, vamos dizer assim, setorial. A concorrência pelo negócio que apresenta maior chance de crescimento e maior chance de valorização das ações. Então, para o investidor, para um gerente, uma pessoa que faz gestão de recursos, muitas vezes muito grandes, não importa se é uma empresa da velha economia, uma empresa do setor automobilístico, uma empresa do setor petrolífero ou um banco, né? Ele vai buscar ele tem uma concorrência que é entre as empresas que oferecem maior ganho de capital no sentido das ações. E essas empresas têm se destacado, né? As empresas que mais oferecem ganhos para o mercado financeiro são essas empresas com modelos de negócio exponenciais. Então, elas também afetam toda essa rede e fortalece ainda mais a atratividade desses modelos de negócio, né? Sim, eu acho que é muito importante isso, é muito importante destacar a diferença dessa mecânica de construção de valor entre elas, né? Porque a empresa tradicional tem uma mecânica que vai se elevando numa curva diferente dessas empresas que são conhecidas como exponenciais, né? De crescimento exponencial, justamente porque elas têm uma curva exponencial, por ter esse ativo fixo muito bem definido e não muito expandindo muito, enquanto as redes vão expandindo. Então, a lógica de crescimento deles que faz com que eles, quando atingem seus break-evens ou o momento em que começam a entregar valor, eles começam a entregar cada vez mais valor se essa rede ainda tem potencial de crescimento em outros mercados. Então, essa análise, que é uma análise que se faz, e há muito tempo atrás se discutia, acho que tinha uma discussão muito que ia e vinha, dizendo que o Uber nunca lucrava, né? Mas o Uber não lucrava, e como é que faz isso? E por que tem tanta gente investindo no Uber, apesar dele não estar lucrando?
E estava muito relacionado a esse potencial e a essa mecânica econômica. Então, eu acho que nessa decisão de investimento precisa se entender essas mecânicas econômicas que funcionam por detrás desses tipos de empresa, para então entender como o cenário impacta, né, essas empresas. Vou dar alguns exemplos. A gente teve a pandemia, né, que mudou muito as coisas, e depois da pandemia a gente teve todo um desarranjo, né, da cadeia de valor global, né, da cadeia entre todas as indústrias, e isso trouxe a elevação de juros, né, inflação e elevação de juros no mundo todo. E até então existia um capital muito disponível, né, para todas as empresas, então todo mundo estava muito mais disposto a esperar para receber um lucro lá na frente. Isso mudou muito de uns tempos para cá, né? Então, essas empresas que são exponenciais passaram a ser muito mais pressionadas. Quer dizer, a pandemia deu um empurrão em grande parte delas, né? Deu. Pela lógica intrínseca que elas têm, né? Elas funcionarem através de uma rede com muito pouco investimento fixo e oferecendo serviços que podem ser consumidos, que cresceram muito na pandemia, né? Uber, iFood, todas essas empresas tiveram um crescimento fortíssimo, né? E no campo da educação, que é o campo que eu atuo aqui na Vanzolini, também as empresas que já tinham, antes da pandemia, uma infraestrutura para oferta de cursos online ou gravados, essas empresas saíram muito na frente. Quer dizer, talvez certamente não prevendo o que ia acontecer em termos de pandemia, mas elas tiveram uma sorte muito grande de saírem muito na frente das outras que tiveram que se reajustar a partir daqueles anos da pandemia, né, que todos nós lembramos. Mas, Juliana, eu queria te fazer uma outra provocação. A gente fala dessas novas empresas, né, que tem poucos anos, sei lá, talvez 10 anos, as mais tradicionais, novas. Mas quando a gente pensa nas empresas mais tradicionais, da velha economia, né, que produzem bens industriais e alguma oferta de serviços complementar, elas de alguma forma estão aprendendo alguma coisa e estão podendo colocar em prática alguma coisa relacionada ao que esses negócios exponenciais, negócios baseados em plataforma, vamos dizer assim, criaram. É possível para as empresas mais convencionais também se beneficiar disso, e isso está ocorrendo, ou é só ainda uma reflexão, uma exploração, mas que ainda não se transformou em prática, quando você pensa em empresas mais convencionais, mais tradicionais, mais antigas? Não, eu acredito que já é realidade para essas empresas, né? Basta a gente, por exemplo, verificar o que está acontecendo no setor agrícola, né? Se você entende hoje como que está sendo desenvolvida a produção no setor agrícola, com drones, com uma série de equipamentos usados de forma remota, né? Muitas vezes automatizados, né? Porque você não tem ali uma interação humana muito grande e você pode usar com uma maior liberdade. Então, até num setor super tradicional como o agrícola, você está usando a inteligência artificial, você está usando uma série de artifícios de conectividade, e está explorando isso. Muitas empresas que antes lidavam, né, somente com a produção e a entrega e a venda de produtos, hoje têm suas próprias plataformas, né, para gerir todas essas questões, né? Outros exemplos a gente pode ver no próprio ambiente da residencial, né, onde você tem uma Philips que cuidava da iluminação, uma LG que estava muito ligada a utensílios, né, como televisão e uma série de outros acessórios, que hoje disputam o ambiente para criar uma plataforma que conecte todos os aparelhos domésticos para facilitar a vida, né, das pessoas. Então, eu acho que existe uma série de oportunidades, assim como existe oportunidade de usar esse tipo de tecnologia dentro do dia a dia de uma empresa e dentro de departamentos, né, muito tradicionais, né, como você fazer o marketing eletrônico utilizando uma série de informações que você filtrou através da inteligência artificial para tomar as decisões
e tornar mais preciso o seu target de atividades de marketing. A mesma coisa você pode fazer num processo decisório que envolve muitas informações, né? Eu costumo ver a inteligência artificial, por exemplo, a gente tinha vários motores de busca, né? E lá atrás a grande revolução foram dos motores de busca. Você punha as expressões, colocava as expressões e buscava e depois selecionava. Hoje você coloca perguntas super complexas e ele vem já com sínteses que você avalia, né? Então, acho que isso faz parte desse mundo e são recursos que têm que ser usados pelo gestor. Ou seja, as empresas tradicionais podem abrir novos modelos de negócio, de alguma forma alinhados aos modelos de negócio convencionais, para tirar partido também desses recursos que hoje a tecnologia oferece, e esses modelos de negócio exponenciais mostram resultados, né? Eu queria pegar um termo que você usou no início da sua fala, que é o termo orquestradores, orquestração. Isso nos leva a um termo que está muito na moda, está muito, não só no meio acadêmico, né, mas hoje no mundo dos negócios se fala muito em ecossistema. É um termo novo, que até pouco tempo atrás não existia, embora não seja necessariamente algo antigo, algo muito, muito novo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, o que significa um ecossistema, se você pudesse dar um exemplo, como é que o termo orquestradores, orquestração, se integra, né, nessa ideia de ecossistema, o que é um ecossistema, o que ele tem de novidade ou o que ele tem de tradicional, vamos dizer assim. Perfeito, professor. Esse termo ecossistema, ele apareceu para todos em uma publicação de um professor nos anos 90, que era também consultor e que usava essa forma de olhar o mercado fazendo uma analogia, né, justamente aos ecossistemas biológicos, né? Se a gente pensar que você tem espécies num ecossistema biológico, que você tem comunidades diferentes que interagem, e você tem um ambiente, a mesma coisa seria no ambiente de negócios. Você tem atores que criam valor, e eles são diferentes também. Você tem comunidades que se formam, que são esses ecossistemas de inovação e de negócios, e você tem todo um ambiente fora. O que essa nova literatura, esse novo olhar de negócios faz é demonstrar o poder de agência que tem essas empresas baseadas em plataforma em definir ou sugerir as ações desses atores, né? Então, eles têm uma influência muito grande sobre toda essa comunidade e é usando dessa influência que eles conseguem otimizar as complementações de valor que existem nesses Ou seja, é menos aquela relação tradicional de hierarquia entre cliente e fornecedor, que na indústria automobilística, que a gente conhece bem, prevaleceu ao longo de muitos anos, talvez ainda exista, né? Que vamos dizer, o lado mais forte da cadeia define as regras pelas quais o resto da cadeia tem que se comportar, tem que fornecer os parâmetros, indicadores. A ideia de ecossistema é menos essa ideia de uma relação hierárquica e mais uma relação que logicamente tem a ver com a força, com a importância, a influência que você está se referindo, mas envolve mais uma relação que tem uma dose maior de compartilhamento, de colaboração, né? Que inclusive no mesmo ecossistema, se você puder falar um pouco disso, muitas vezes você tem os tradicionais competidores no mesmo negócio participando daquele mesmo ecossistema, né? Numa lógica mais de colaboração, de complementação de competências, exato, visando desenvolver alguma coisa nova, do que uma relação de hierarquia, né? Exatamente. Eu acho que a palavra perfeita que você usou aí, professor, é complementação, né? Vamos utilizar alguns exemplos para a gente não ficar conversando sobre isso de forma muito abstrata. Vamos pensar em consoles de videogame, né? Você tinha o Wii, você tinha, né, o PlayStation, né, o Xbox. O que é um console de videogame se não tem toda aquela rede
de jogos interessantes para os usuários, né? E o que é um console de videogame sem os jogos, né? Ou seja, um depende do outro, né? Você tem um dispositivo central, né, que é a estrutura do console, mas ele precisa dessa complementação. E daí vem essa ideia de ecossistema, né? A ideia principal e que surgiu muito forte lá atrás como os primeiros exemplos foi justamente o surgimento do iPhone, né? Antes até o iPod, e toda aquela rede de informação que integrava todos os aparelhos, né, da marca Apple. Então, você tinha todos aqueles aparelhos que aos poucos foram sendo integrados e conversando um com o outro, e os usuários cada vez mais se aproximando e utilizando eles de forma complementar. Nesse momento, ficou muito claro para a gente duas formas de ecossistema que eu acho que ajuda a gente também a pensar de forma diferente. Aquele formado pela Apple, com seu sistema operacional e com uma série de dispositivos proprietários, que a Apple tinha, né, fazia muito com que seus acessórios fossem conectados ao seu sistema operacional, né, desde o iPhone até outros, até um sistema Android, onde que ele cria uma estrutura muito mais aberta, onde ele se conecta com uma série de fabricantes diferentes de telefone e também com uma variedade de aplicativos mais heterogênea do que o ecossistema da Apple. Então, existem estratégias diferentes, inclusive, que podem ser assertivas, competindo de forma diferente. E é assim, né? Acho que a melhor maneira de pensar em ecossistemas é essa complementação, onde você tem realmente uma plataforma digital que está, de certa forma, modulada para ser acoplada a uma série de serviços, produtos, acessórios, que trazem um valor final para o cliente. Então, existe a necessidade de colaboração o tempo todo. Talvez um outro exemplo é um pouco a busca pela viabilidade, em todos os sentidos da palavra, do carro autônomo, né? Especialmente na China, você tem alguns ecossistemas, né, em que, como você não tem, na verdade, ainda uma liderança única, uma empresa que possa desenvolver aquilo sozinho, quer dizer, a pensar em carros autônomos, que ainda é uma abstração, vamos dizer assim, no nível mais avançado dessa tecnologia, mas algumas empresas estão em busca disso, evoluir até onde for possível nesse campo, mas a viabilização na prática de um carro autônomo depende de uma complexidade, uma variedade de conhecimentos e competências tão grande que você realmente precisa de algum esquema de colaboração para desenvolver alguma coisa cujo resultado ainda não está muito claro, né, até onde vai. Mas as perspectivas são muito auspiciosas para quem for o primeiro que conseguir viabilizar, mas não vai ser uma empresa, vai ser um conjunto de empresas que em colaboração, inclusive envolvendo algumas empresas que competem hoje no mercado de automóveis convencionais, fazem parte desse ecossistema, porque elas efetivamente reconhecem a necessidade de compartilharem recursos. Por exemplo, no caso do carro autônomo, você não pode abrir mão da participação efetiva das montadoras, que são, na verdade, o carro é um instrumento, né, dentro do qual você vai envolver uma série de softwares e aspectos de tecnologia que as montadoras ainda pouco dominam sozinho, praticamente não dominam. Então, Google, Microsoft ou empresas específicas nesse mercado têm que colaborar, têm que estudar soluções, né, ligadas à conexão, automação de veículos, mas também você tem que envolver nesses ecossistemas toda a preocupação com aspectos legais. Então, especialistas na área legal, né, porque o carro autônomo tem uma série de implicações também do ponto de vista de segurança, problemas com possíveis falhas ou acidentes que possam acontecer. Então, é um conjunto bastante heterogêneo de empresas que formam um ecossistema tentando desenvolver uma inovação disruptiva, né? Que
aparentemente, é a forma que hoje em dia se encontra para que inovações, de fato, com grandes possibilidades de resultados muito interessantes, mas que ainda não são realidade, a gente não sabe se um dia vai ser, no nível mais alto de autonomia, de automóveis, né? Mas que tem essa característica que hoje prevalece nesse campo, né? Exatamente, professor. Eu acho que a tecnologia da informação, hoje ela chegou a um determinado nível que levou a um convencimento de uma série de empresas, né, setores e atores, se a gente utilizar justamente os termos aí utilizados pela literatura de ecossistema, que já estão convencidos de que eles devem cooperar para o desenvolvimento de inovações, né, no mercado e que a cooperação entre atores heterogêneos pode distribuir valor, desse valor criado entre eles, né? A partir dos exemplos que foram surgindo, isso foi encorajando muitos dos atores a buscar cooperações em todos os lados, né? Para explorar insights e realizações, né? Ou seja, inovações concretas. Vamos avançar um pouquinho para um outro tema que a gente tinha pensado em abordar, Juliano, que é a questão da sustentabilidade, que é um desafio muito grande hoje para as organizações, para o mundo, na verdade, né? A tentativa de reduzir emissões, de reduzir perdas, reduzir resíduos, né? Uma preocupação global, compartilhada por muita gente, a maior parte das pessoas e das organizações do mundo. Como é que ela pode ser incorporada ou ela pode ser o aspecto central desses novos modelos de negócio? Como é que você vê a questão da sustentabilidade como um aspecto que diferencia ou é incorporado em modelos de negócio desse tipo exponenciais? Você teria algum exemplo para dar? Quer falar algo mais específico de algum setor, alguma empresa em particular? Não, perfeito. Vamos partir de algumas ideias que acho que são bastante claras para todos que estiverem assistindo, né? Vamos pensar na coleta seletiva de lixos, em todo o processamento, divisão de todos os produtos que são beneficiados para serem postos em uso novamente. Você tem que organizar a coleta desse resíduo para então você trabalhar ele industrialmente para então voltar e trazê-lo ao mercado. Você tem diferenças de demanda e oferta e você tem que, de alguma forma, fazer encontros para que você consiga fazer com que essa economia funcione, né? Essa economia, inclusive, tem um nome, que é a economia circular, né? Então, você pode usar plataformas digitais para facilitar esses encontros e gerar maior eficiência, né, nessa economia circular, né? O mesmo é um grande desafio de uma indústria que é bastante conhecida nossa, a gente teve experiência, tanto eu quanto você, professor, a indústria automobilística, que hoje vem eletrificando, né, os automóveis, né? Então, você tem um novo problema a ser resolvido, que é o que fazer, né, para reciclar as baterias dos automóveis. E a gente sabe também que nem todo lugar onde existe uma fábrica de baterias será o lugar onde essas baterias poderiam ser recicladas, né? Tendo mercados de second hand, né? Mercados de usados em alguns países da África ou até na América Latina. Então, você pode ter esses carros mais antigos terminando sua vida útil em localizações diferentes. Então, tem uma série de desafios que essas tecnologias podem ajudar, né? Tanto em encontrar a oferta e a demanda, mas como também facilitar a logística regional desses produtos, né? Muito bom. Eu acho que a gente não pode deixar de falar também de um tema que eu acho que tem a ver com isso que a gente está conversando aqui, que é a questão do trabalho, do mundo do trabalho, né? Estamos falando dos novos negócios, dos desafios, das oportunidades de negócios, né? E, obviamente, quem nos assiste, de alguma forma, participa das organizações que estão mais à frente ou nem tanto
na busca e na implementação de novos modelos de negócio, mas o mundo do trabalho mudou muito também nos últimos anos, né? Em particular as empresas de plataforma, né, como a gente tem citado aqui, Airbnb, Uber, iFood e vários outros, né? Elas precisam de pessoas trabalhando, executando o serviço. Esse serviço que é oferecido, né, tem um modelo de negócio por trás, em muitos casos muito bem sucedidos, mas ele só se viabiliza com pessoas dirigindo carros, dirigindo motos, entregando as encomendas, indo buscar num lugar, levando para o outro, né? E o mundo do trabalho mudou muito, não só para essas empresas, mas para nós, aqui a própria Fundação Vanzolini, né, como muitas e muitas empresas, implementam um modelo de trabalho híbrido, em que as pessoas ficam em casa agora, alguns dias vêm para o presencial. Isso traz muitos desafios, né? Não necessariamente as consequências das mudanças no mundo do trabalho, elas são positivas, né? Há uma certa... Dependendo do ambiente que você fala, dependendo da empresa que você se refere, né, esses novos modelos de trabalho com mais flexibilidade, com contratos menos rigorosos, vamos dizer assim, mais flexíveis, inclusive, e muitas vezes até sem contratos formais, para alguns pode se reverter em benefícios, muito mais do que problemas, mas para outros tipos de pessoas, trabalhadores, funcionários, isso, né, as consequências no balanço geral podem pesar mais do lado negativo do que do positivo, né? Essa falta de vínculos com a empresa, né, pode fazer com que as pessoas possam ser mais facilmente despedidas, né, e as pessoas voltam a procurar colocações. Hoje em dia, cada vez se fala menos em empregos, né, e mais em trabalho, né? O termo emprego é alguma coisa meio em desuso, né? Isso não necessariamente é uma coisa boa, mas eu queria ver um pouco a sua opinião, levando em conta essas empresas da nova economia, novos modelos de negócio, os impactos que isso tem tido em relação ao mundo do trabalho. Acho que pode ser uma nossa conversa aí para a gente ir caminhando para a finalização. Não, perfeito, professor. Eu acho que antes mesmo da pandemia já vinha uma série desses tipos de modelos de negócio promovendo e trazendo uma série de modelos, conteúdos digitais, de uma série de pessoas trabalhando de forma distante, mas não era um movimento muito amplo. Durante a pandemia, eu acho que isso trouxe um choque de realidade para todos, que foi justamente, né, olhar aquilo e ter que ter mais recursos para lidar com uma situação completamente nova. Daí veio, né, uma série de avanços que acho que você chegou a comentar aqui. A gente pode falar do Zoom, né, e de todas essas ferramentas que tornaram muito mais fáceis e muito mais cheias de recursos uma comunicação à distância e o trabalho à distância. Então, isso também movimentou muito. Falando nessa época, pessoas passaram a viver, às vezes, até numa chácara ou num lugar fora dos grandes centros para executar o trabalho. Acho que isso criou novas realidades, tanto para a empresa quanto para as pessoas, né? Fora isso, a gente tem a questão dos aplicativos que lidam com pessoas, né, fazendo esses trabalhos de provedores, como foi colocado aqui, que é o caso do iFood, do Uber, né, onde as pessoas fazem toda essa movimentação. Os vínculos hoje, eles são de complementação, mas não tem um horário para se iniciar, muitas vezes, em muitas dessas empresas, e é um trabalho, né, não é praticamente um emprego. Por quê? Porque as pessoas podem começar e terminar quando assim decide. É um arbítrio que eles valorizam. Mas você tem a contrapartida, como a gente está falando. Porque no momento que você tem também um certo risco muito elevado, você não tem a garantia, né, do vínculo por mais tempo. Então, esse é um dos desafios, né? Tanto o desafio de como se empregar, como também como gerir, né? Outros empregados trabalhando para você. Então, esse é um desafio muito grande para a gestão
de negócios dentro desse ambiente, né? O que a gente vê, inclusive, é que existe hoje o que se chama nômades digitais, né? Ou seja, pessoas que trabalham com conteúdos digitais e que usufruem de uma certa liberdade por trabalhar em qualquer lugar do mundo. Essa questão toda da forma do trabalho mudou bastante e se a gente pensar em rigidez, eu acho que esse é um bom ponto, né? As coisas se tornaram mais flexíveis, mais líquidas, menos rígidas mesmo, e isso tem os dois lados, né? Acho que a questão dos nômades digitais aí é um grande exemplo. Você tem e pode usufruir de uma realidade que é uma realidade que te abre um mundo muito grande sobre como se deslocar geograficamente, ao mesmo tempo executando o seu trabalho, mas perde-se também, né, esse vínculo interpessoal, presencial também, né? É uma troca, e é uma realidade também, né? Uma realidade muito nova. Acho que por isso também que as pessoas viajam mais e se locomovem mais. Tem muito a ver, eu acho, que com mudanças de paradigmas, por exemplo, para nós, uma geração um pouco mais velha, né? Eu tenho os meus 50 anos, a gente sentia seguro tendo um carro, tendo uma casa. Eu creio que essa nova geração tem uma outra visão, né, do que é segurança, né? Porque para eles existem tantas ofertas de alternativas de você usar um carro em uma casa que não é mais um item que seja um item de insegurança para eles. Tá mudando o comportamento, né? Mas eu queria só trazer talvez um lado pouco mais um paradoxo, né? Porque essa flexibilidade toda, os nômades digitais, eles faz muito sentido, uma mudança muito, muito grande na maneira como o trabalho é exercido. Isso tem a ver em geral, com uma parcela da população que tem uma formação melhor, que, por sua vez, implica uma renda melhor, que é uma parte da população do Brasil e no resto do mundo. Se você pensar, quer dizer, tem muitos trabalhos que não quer dizer, no dia a dia as pessoas podem usar até o seu celular para chamar um Uber, para chegar ao trabalho e voltar, mas o trabalho é um trabalho que continua essencialmente um trabalho presencial e com o uso da força física. Por exemplo, construção civil, né? Se você vê, né, sai na rua e vê um prédio em construção, uma casa em reforma, uma fábrica em reforma, quem está fazendo isso são trabalhadores que usam as suas competências emocionais, mas que o trabalho é essencialmente um trabalho que precisa da presença física da pessoa e um trabalho que não mudou muito, né? Todos os trabalhadores que fazem manutenção também das casas, dos automóveis, a limpeza, né? Cuidam da infraestrutura física que ainda existe, afinal de contas, né? Exato. Estamos aqui numa sala com uma série de equipamentos que necessitam cuidados, limpeza, manutenção, renovação, né? Então, eu diria que também nesse aspecto a questão da desigualdade, que não é uma característica só do Brasil, ela marca muito, né? Tem uma parte do trabalho, do mundo do trabalho, que é caracterizado por pessoas com uma formação melhor, não necessariamente um universitário, um mestre, doutor, especialista com MBA, mas alguém que teve uma formação melhor e que consegue viabilizar essas novas formas de trabalho, com uma boa parte da população, maior em alguns países, menor em outras, cuja natureza do trabalho ainda é a mesma. Tem que pegar um ônibus para se locomover, né? Se não for ônibus é o metrô, e eventualmente até usando, né, o transporte através a caminhada mesmo, né? Para chegar no trabalho, gastar 8, 9 horas do dia trabalhando fisicamente e presencialmente no local. Isso ainda existe bastante, né? Então, tudo isso que a gente está falando, né, eu acho que um pouco mostra, né, que algo que, na verdade, sempre aconteceu, mas que ainda continua acontecendo, a desigualdade, né? Desigualdade não só em termos de renda e conhecimento, mas também nas organizações. A gente estava falando das organizações mais convencionais em contraposição às organizações
que implementam os modelos exponenciais de negócio, né? Essa diferença ela continua acontecendo em vários níveis, né? Do mundo do trabalho, no mundo das empresas. Eu acho que isso a gente não pode esquecer. Nós, especificamente eu, você, pessoas com quem a gente convive, de alguma forma sentimos na pele essas possibilidades de novas formas de trabalho. Eu tenho um sobrinho meu, tem 25 anos, morava aqui em São Paulo, estava assim, acho que no seu segundo emprego, com carteira de trabalho assinada, um ótimo salário. A namorada dele conseguiu uma colocação na Suécia, através de um concurso, uma oportunidade que abriu. Ele não hesitou muito, né? Ele não hesitou muito, ele pediu demissão, foi com ela para a Suécia e está lá em busca de uma colocação do tipo nômade digital, porque ele é oriundo das ciências exatas, fez matemática, né? Está nesse campo. Ele não teve nenhuma preocupação de pedir demissão e ir para a Suécia, de lá aplicar para várias oportunidades de trabalho. Acho que está em vias de conseguir né, para ficar lá, acho que 2 anos, pelo menos 2 anos, que é a duração do contrato da namorada dele com quem ele foi para lá, né? Mas isso é uma realidade, eu acho que para uma parte específica da população. Uma parte, né, pequena da população talvez até brasileira. Pequena em relação ao Brasil. Então, acho que isso é um ponto importante, a gente não deixar de vamos dizer assim, achar que tudo que está acontecendo de novo, e é muita coisa que está acontecendo de novo, se aplica da mesma forma para todas as empresas, organizações, pessoas, grupos de pessoas, né? As oportunidades e riscos são diferentes de acordo com as classes sociais, né? E o nível de conhecimento. Existe uma preocupação muito grande de que essa forma e a rapidez do desenvolvimento, ela proporciona oportunidades e riscos de maneira muito distinta entre países do primeiro mundo e países muito pobres. Por quê? Porque você vai aumentando, de fato, as lacunas, os gaps de conhecimento entre aqueles que são mais privilegiados e menos privilegiados, mais preparados ou não para aproveitarem as oportunidades disso, né? Porque enquanto muitos estão aí se preparando para encarar, né, essas oportunidades, vamos falar, na vanguarda, muitos ali atrás precisam continuar, né, fazendo o trabalho físico até que isso mude. Mas e quando a máquina chegar, né? É um dever dos países. Mas, ao mesmo tempo, né, pensando em algumas coisas bem corriqueiras, né? Essas características do trabalho, especificamente do trabalho flexível, abrem algumas oportunidades e fecham para outras pessoas. Para algumas pessoas é uma oportunidade, para outras é uma forma de precarização do trabalho. Engraçado, ontem eu fui com a minha esposa jantar lá no centro da cidade, num restaurante, e quem nos levou lá era uma pessoa, um rapaz, que faz mestrado numa boa universidade aqui em São Paulo, né? Com bolsa, inclusive, né? E ele usa o Uber como um complemento de salário. A bolsa é uma bolsa razoável, mas não muito grande. Ele tem uma família, né? E usa o Uber como uma forma de complementar a renda e trabalha algumas horas à noite, né? Então, para ele vamos dizer assim, é uma mão na roda, porque ele está se dedicando a uma atividade acadêmica com muito mérito e muito interessante. Mas é engraçado você ver um motorista de Uber que está terminando o seu mestrado e que pretende seguir a carreira acadêmica e que é um motorista de Uber durante algumas horas, quer dizer, algo que me parece que faz bastante sentido para ele, né? Coisa que ele pode fazer hoje e amanhã parar, né? Ou seja, é uma coisa também circunstancial na vida dele, né? Agora, você vê vários outros, talvez a maior parte de muitos motoristas de Uber que perderam o seu emprego por algum motivo, né? E que, para recompor essa rede, ou tentar recompor a renda anterior, trabalha 12, 15 horas por dia para poder tentar chegar perto da renda que ele tinha anteriormente, o que significa uma situação de trabalho extremamente cansativa, pesada, né? Uma certa... chegando em limites, inclusive da própria capacidade que essas pessoas têm de trabalhar, né? Que é um trabalho não simples. Ser um motorista de Uber não é algo muito simples, ficar circulando por uma cidade grande, convivendo com uma infinidade grande de pessoas, né? Seus clientes.
Então, assim, de novo, esse mundo do trabalho com essas possibilidades de mais flexibilidade, menos contratos de longa duração, né, menos capacidade de manter a mesma colocação, a mesma função durante longo tempo, abre oportunidades para alguns e fecham para outros, né? Ou transformam um trabalho num trabalho muito mais extenuante, cansativo, etc. A gente está vivendo um pouco nesse tipo de sociedade, né? A gente está vivendo um pouco nesse tipo de sociedade, acho que cabe aí também o gestor em visualizar essas diferenças, né? E de alguma forma trabalhar oportunidades dentro do ambiente que ele tem domínio, né? Eu acho que essa é uma boa sugestão, né? Porque existe uma série de capacidades e potenciais distribuídos, né? Entre todas essas pessoas que fazem parte do conjunto da realidade, e a gente precisa equacionar também. Eu acho que o ser humano está aprendendo a lidar com tudo isso, né? Alguns mais preocupados e com muitas ambições sobre como extrair, né, valor econômico, mas atrás disso ficam os valores sociais. Eu estou me lembrando de uma polêmica que aconteceu esse ano, inclusive, do governo tentando formalizar um pouco mais o trabalho de motoristas de aplicativo, né, e a proposta que foi gerada criou uma grande onda de descontentamento nos próprios motoristas, né? A princípio, você pensa, bom, mas por que não? É importante que eles possam ter um contrato mais formal, terem algum acesso a direitos, né, que os contratos tradicionais de trabalho oferecem para as pessoas, o que significaria algum tipo de segurança para esses. Aí eu não vou entrar no mérito, também não conheço em detalhes qual foi a proposta do governo, mas a tendência de boa parte da categoria foi, não, melhor ficar como estamos, sem formalização, com mais flexibilidade. Então, né, um certo retorno ao que antes era considerado trabalho, muitas vezes, hoje em dia, dependendo da proposta, talvez, né, ela não se viabiliza. Né? É um mundo muito complexo. É interessante, porque o governo tenta, de alguma forma, visualizar aquele novo modelo de negócio de uma forma tradicional, e o pessoal que está dentro do modelo de negócio também não consegue ver as preocupações futuras que o governo está trazendo, né? No fundo... e fica uma situação ainda indefinida, porque ainda não existiu, né, uma empatia entre os dois lados e uma conversa para entender a mecânica das coisas e como são solucionados esses problemas para o futuro, porque você tem que pensar, né, na segurança social desse pessoal que está trabalhando. Então, são desafios enormes. E eu acho que isso tem muito a ver com a forma de construção de valor, para entender como eles são repartidos também, porque os modelos de negócio têm uma divisão e distribuição de valor, né, esses que estão surgindo, muito diferente das tradicionais. Então, muda a forma de se pensar tributação, regulação, né? E ainda faltam muitas discussões, né? O Brasil está bem atrasado ainda em muitas delas. Algumas evoluíram um pouco mais em alguns outros países, mas com realidade muito diferente da nossa. Bom, Juliano, eu acho que a gente conseguiu, nesse pouco tempo, cobrir alguns pontos interessantes do que está acontecendo hoje no mundo dos negócios. Eu queria te agradecer bastante aí pela parceria. Eu acho que a gente tem muito mais coisa a falar e é uma discussão que não tem fim, na verdade, e quem sabe a gente pode se encontrar em outras oportunidades, seja aqui num evento desse tipo, seja em outras oportunidades, continuando essa conversa, trazendo novos atores, novas perspectivas, e é uma conversa que não vai ter fim para os próximos muitos anos pela frente. Com certeza não vai ter fim, professor. Eu é que agradeço, sou muito grato pela oportunidade aqui. Muito obrigado, Juliano. Você ouviu o Vanzolini Cast, o podcast da Fundação Vanzolini. Obrigada.